the pluck and go that boys can be men as well. While scouting, 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 there is danger to be dared, and at every turn there is something new to learn. So scouts, be prepared. A imagem do escoteiro, sempre em longas marchas e acampamentos, sempre a realizar boas ações, é uma das figuras mais populares em todo o mundo. Mas apesar da sua familiaridade, a ideia que a maioria das pessoas tem do escotismo continua a ser superficial. O projeto escotista representa uma oportunidade de influenciar o desenvolvimento dos jovens. É uma oportunidade de que se tem usado e muitas vezes abusado para moldar os valores que hão de norteá-los enquanto adultos. Hoje em dia, o escotismo é uma vasta organização que se dedica a promover a fraternidade entre a juventude de todo o mundo. De 4 em 4 anos, milhares de jovens convergem para uma reunião mundial onde podem experimentar o sentimento de pertencerem a uma comunidade universal. O Jamboree, ou seja, o Encontro Mundial de Escoteiros, celebra décadas de história e tradição de um movimento que teve a sua origem na imaginação de um homem singular. Long distances to meet me. I'm very grateful to you for it. I'm so grateful that I haven't turned on the rain as usual. Foi proclamado chefe mundial dos escoteiros e durante mais de 30 anos liderou uma multidão dedicada de jovens escoteiros e guias. But I thank you very much indeed for coming. Best of luck to you. Good camping to you all. Tornou-se conhecido simplesmente como o BP. Robert Stevenson Smith Baden-Powell foi um dos homens mais influentes do seu tempo, idolatrado por milhões como criador do escotismo. Well, I think it almost bordered on reverence. He was the founder, he was the figurehead, everybody had seen his picture. And I remember in 1923 as a cub, we all lined up to meet him, and as he passed, we sort of got a glimpse of a wonderful person. His words were phased in words that somehow or other seemed to attract boys. I know he sure attracted me as a leader the first time I ever saw him, and your heart just went out to him. Hello, you boy in the corner there. You ought to be a Boy Scout. You're a fine-looking fella, and I know you'd make a jolly good backwoodsman by the look of you. You're ugly enough anyway. And you gal there, no, I don't mean you. I mean the pretty one behind you. You ought to be a girl guide, you know. Oh, you are one? Oh, I beg your pardon. That's quite right. Now go on and tell all your pals to come and be girl guides like you. I'm very glad to see you there. Thank you all. Good luck to you. And I wish we may meet again. Thank you. Baden-Powell idealizou o escotismo como um domínio que preparasse os jovens para as provações do mundo adulto e que permitisse aos adultos escapar-lhes. O projeto escotista nasceu da capacidade incomparável de BP para entender as necessidades dos jovens. I think it was the slightly schizophrenic thing, the one side of him being the eternal child that never grew up, and the other, and he was very aware of it, being the adult, the experience of life. And the genius of the man was the fact that he could blend the two together and then feed it back to the young people again. Baden-Powell foi uma personagem de grande complexidade. Na primeira metade da sua vida foi um dedicado soldado britânico e, no entanto, criou um dos mais destacados movimentos de paz. Encarava a vida como um grande jogo, no qual participava de forma magistral, de modo a satisfazer uma ambição que lhe fora instilada desde muito cedo. A mãe era uma perfeita matriarca vitoriana, decidida a tudo fazer para que os filhos se distinguissem. Aos 19 anos, Robert queria ser ator ou missionário, mas a mãe interferiu. Por insistência dela, Robert fez os exames para a cavalaria e ficou em segundo lugar entre 700 candidatos. Em 1876, juntou-se ao seu regimento nas fronteiras do Império Britânico. Son, prepare to fight and
BP prosperou na carreira militar. A maior parte dos seus primeiros anos de adulto foram vividos na Índia e em África, assegurando o domínio colonial britânico. Era um jovem oficial ambicioso e com talento que habilmente dirigia a sua carreira, zigue-zagueando por entre as fileiras da cavalaria britânica. Atraía frequentemente as atenções como primeira figura do corpo de opereta do regimento, mas socialmente continuava um solitário. O primeiro amor de Baden-Powell foi uma vida solitária em busca das suas próprias aventuras. Por volta de 1895, tinha adquirido uma reputação considerável como batedor de cavalaria. Os desafios e perigos inerentes às manobras de reconhecimento e exploração permitiam-lhe escapar ao espartilho rotineiro da vida militar. Baden-Powell não era pessoa para deixar passar em branco uma oportunidade e assim compilou as suas reflexões sobre a atividade dos batedores no manual de treino para os soldados. Para assegurar o reconhecimento dos seus talentos, enviou cópias autografadas a todos os principais comandantes do exército britânico. Aos 40 anos era coronel, a imagem perfeita do orgulho do Império Britânico. And it's greatly to his credit that he is an Englishman. À medida que o século XIX se aproximava do seu termo, a Inglaterra era a nação mais rica e mais poderosa sobre a Terra. A Grã-Bretanha imperava sobre as ondas e a Rainha Vitória era soberana de mais de 1/3 da população mundial. Os britânicos estavam certos de que tinham um império para 1000 anos. Mas ao findar 1899, a pequena República Sul-Africana do Transvaal abalou a fachada de invencibilidade do Império. Os agricultores boers estavam determinados a livrarem o seu país da influência colonial britânica. Quando a guerra começou, os britânicos esperavam ganhá-la em questão de semanas. Mas as suas tropas, demasiado regulares, não davam conta das ações de comandos dos boers. Os primeiros meses da Guerra Sul-Africana foram um desastre para os ingleses, a exceção feita a um episódio singular, o cerco de Mafeking. Baden-Powell posicionou os seus homens na pequena localidade de Mafeking. Em poucos dias, 9.000 boers cercavam a guarnição, mas não lançaram um ataque definitivo. A estratégia Boer consistia em bombardear os ingleses e aguardar que se rendessem. O cerco de Mafeking tinha começado. Foi uma batalha de resistência que Baden-Powell transformou num jogo de simulações. Para enganar os Boers, fez os seus homens escavar campos de galerias simuladas. Criou a ilusão de possuir uma força numerosa, mudando frequentemente as posições das suas tropas. Para aliviar os seus homens cansados, constituiu um corpo de cadetes com os rapazes da localidade que transportavam mensagens e faziam serviço de sentinela. Mantinha um moral elevado através da organização de uma série de concertos de domingo em que ele próprio era o mestre de cerimónias. Os britânicos encenavam espetáculos de music hall enquanto os Boers observavam das colinas. De um ponto de vista militar, o cerco de Mafeking foi insignificante, mas produziu um efeito inegável na opinião pública em Inglaterra. O povo ansiava por um herói e os tabloides sensacionalistas conferiram às bizarrias de BP proporções épicas. Baden-Powell foi considerado um símbolo da coragem e do heroísmo britânicos. Sem saber, estava a tornar-se uma celebridade nacional e a defesa de Mafeking um ponto crucial para o Império. Salvar a cidade tornou-se uma obsessão nacional. Os voluntários para o serviço militar surgiram em massa. Em Mafeking havia poucas razões para entusiasmos. O cerco entrava numa rotina entediante. Os Boers iam perdendo o interesse pela localidade e a maioria dos seus homens era enviada para ações mais importantes. Na primavera de 1900, a guerra começou a favorecer os britânicos. Milhares de soldados chegavam todos os dias e estava lançada a corrida para salvar os defensores de Mafeking.
Finalmente, após 216 dias de cerco, chegaram reforços. Quando a notícia chegou a Londres, Baden-Powell tornou-se o herói do Império Britânico. Hurrah, hurrah, let us laugh and sing. God bless Powell and the lads at Mafeking. Cheer, 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 let the joy bells ring. Shout, 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 relief at Mafeking. Say, 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 oh what Britons do, who fight for dear old England and the red, white and blue. Em resultado da sua enorme popularidade, BP foi promovido a general de brigada. Mas a sua atuação em Mafeking tinha-lhe granjeado a desconfiança dos seus superiores. Chocava-os a notoriedade por ele alcançada, enquanto outros homens continuavam a morrer em batalha e, antes de mais, consideravam insensato ele ter-se deixado apanhar naquele local. Alguns meses depois do cerco, BP foi afastado dos comandos operacionais. Embora a sua fama nunca tenha declinado aos olhos do público, o herói de Mafeking viu-se cada vez mais relegado para funções meramente decorativas. Em 1903, Baden-Powell regressou para assumir o cargo de inspetor-chefe de cavalaria. Mas a Inglaterra, que o esperava, estava a entrar num período de desilusão. Os apuros militares da Guerra dos Boers deixaram em muitos britânicos o receio de que o Império estivesse a ser minado por dentro. Uma teoria popular descobria as raízes da decadência nacional na infância e adolescência dos cidadãos. Na viragem do século, existiam vários grupos que se dedicavam ao fortalecimento do caráter nos jovens, a geração seguinte dos construtores de impérios. O maior desses grupos era a Brigada Jovem, que convidou muitas vezes BP para assistir às suas manifestações públicas. Os objetivos desta brigada eram instilar disciplina e uma autêntica virilidade cristã nos rapazes através dos treinos militares e do estudo da Bíblia. Baden-Powell sentia que um programa mais imaginativo poderia atrair mais rapazes e permitiria avançar muito mais na formação do seu caráter. O herói de Mafeking descobriu que se encontrava numa posição única para influenciar a juventude da época. Uma popular revista para rapazes tinha publicado uma série de artigos baseados no seu manual para o exército. Nesse livro, descrevia as suas aventuras como batedor numa zona de fronteira e muitos rapazes procuravam imitá-lo nos seus jogos de exploração. Baden-Powell pensou então que uma forma organizada de treino semelhante ao dos batedores podia beneficiar os rapazes e o Império. Esta ideia surgiu-lhe num ponto crítico da sua vida. Em 1907, a sua comissão como inspetor-chefe de cavalaria chegava ao fim. Aos 50 anos, o general da divisão Baden-Powell confrontava-se com a passagem à reserva. Representar, escrever ou dedicar-se às belas artes eram atividades que estavam no seu horizonte. Sem qualquer ideia definida sobre o que lhe reservaria o futuro, começou a transformar o seu manual militar num guia de treino para os jovens. Baden-Powell queria que esse treino operasse a dois níveis, o prático e o lúdico. Para os jovens, o escotismo devia parecer um jogo de aventuras, um jogo que